Muito tem se falado a respeito dos acontecimentos atuais, principalmente essa pandemia que ocorreu pelo mundo, e tem se aplicado esse momento à grande tribulação. Mas a escatologia, ela vai nos ensinar, principalmente Paulo e João, os escritores da escatologia, eles vão nos ensinar que antes da grande tribulação, antes daquele sofrimento que acontecerá durante esse período de perseguição, haverá uma paz. Como nós podemos ler ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo escreve assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Verso 3: Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa palavra paz, ela significa um estado de tranquilidade, uma ausência da devastação e destruição da guerra. E a segurança, ela representa a estabilidade, o estar a salvo de inimigos e perigos. Então, o que Paulo está dizendo quando aplica o dia do Senhor, ele vai falar no contexto anterior sobre o arrebatamento, no capítulo 4, a partir do verso 14, verso 13 e 14, que haverá um período de perseguição, um período de destruição, mas antes desse perigo, antes dessa destruição, ele vai dizer que estarão com a sensação, com o sentimento de paz e segurança. Então ele vai dizer que de repente, repentinamente, a palavra significa algo inesperado, algo imprevisto. Então, quando houver essa paz, essa sensação de segurança, de repente vem a destruição semelhante às dores de parto de uma mulher grávida. E eu acho interessante que recentemente eu passei por essa experiência, a minha esposa estava grávida e eu estava fazendo um serviço normal, estava fazendo uma construção própria para minha residência e mexendo com massa, com obra ali. E a minha esposa e a minha filha estavam almoçando. E de repente a minha filha sobe até a laje e avisa que o trabalho de parto havia começado. E eu não esperava naquele momento, foi uma coisa repentina. Portanto, eu estava num estado de tranquilidade, pensando em outras coisas. E aí a Bíblia vai dizer como nos dias de Noé, as pessoas pensando nas suas vidas e de repente, como essas dores, elas começam e elas vêm de maneira um pouco mais suave e conforme as horas passam, é um processo muito rápido, ela vai se intensificando até o momento em que o parto acontece. E é isso que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 6, quando o primeiro selo, verso 1 e 2, vai falar sobre um cavalo branco, e este cavalo representa essa falsa paz, essa falsa sensação de paz. E o segundo selo é interessante, a partir do verso 3 de Apocalipse 6. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, que segue o primeiro selo, que representa a falsa paz, mas é uma falsa paz, porém, quando ela estiver acontecendo no mundo, ela será uma paz.
apesar de ser falsa por ser o seu tempo muito curto, mas ela é uma paz estabelecida. E é assim que o anticristo vai se projetar. Então, quando ele abre o segundo selo, João diz que ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então ele vê outro cavalo, um cavalo vermelho, e seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Ou seja, se ele recebeu o poder para tirar a paz, que é o mesmo termo que aparece em 1 Tessalonicenses 5, a falsa paz e segurança, se ele recebeu o poder para tirar, é porque essa paz existia. E esse segundo cavaleiro, ele vem e retira a paz que o primeiro cavaleiro, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, havia estabelecido. E é exatamente este o momento que se inicia o período de tribulação, o derramar dos sofrimentos com as guerras e os rumores de guerras. Portanto, nada que aconteça neste momento pode ser confundido com a grande tribulação, porque a grande tribulação ela acontecerá depois da paz e segurança. E nós não podemos basear a Bíblia pelo jornal do dia, porque muitos já tentaram, como eu tenho dito, muitos já tentaram aplicar o anticristo à sua época, a marca da besta à sua época, e todos erraram, porque eles agem por impulso emotivo e pelas notícias do dia e pelo medo. Mas nós precisamos nos basear pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que haverá uma paz e segurança. Então, repentinamente, quando ninguém estiver esperando, quando houver uma paz estabelecida no mundo, com todas as coisas ruins cessando por causa desse líder, que será um ótimo líder para o mundo, então de repente haverá a destruição. E é assim que acontece a grande tribulação. Portanto, nós não estamos passando por ela, e a igreja não passará por ela. Mas, antes que ela aconteça, independente de qualquer coisa, haverá uma paz.